Como saber se o Espírito Santo está atendendo suas orações? Você já se ajoelhou, derramou cada palavra da sua alma em uma oração sincera, e mesmo assim foi dormir com a sensação de que o céu permaneceu em silêncio? Essa é uma experiência mais comum do que você imagina. Muitos já sentiram o peso dessa dúvida. Será que o Espírito Santo realmente me ouviu? Será que minhas palavras subiram além do teto do quarto? Ou ficaram presas no vazio? É nesse ponto que a fé costuma ser testada, porque a ausência de resposta clara pode parecer um abandono. Mas e se esse silêncio não for ausência? E se, na verdade, ele for um sinal profundo de que algo já está em movimento? Imagine um homem simples, perdido em suas próprias batalhas, que clama a Deus noite após noite. Ele pede alívio, pede direção, pede apenas um sinal para não desistir. Durante dias, semanas e meses parece que nada acontece, mas, sem perceber, pouco a pouco sua força interior começa a mudar. Ele não explode mais de raiva como antes. Ele encontra paz em situações que antes o destruíam. Ele começa a enxergar pequenas portas que se abrem e caminhos que antes pareciam fechados. O silêncio que parecia cruel se torna, na verdade, a prova de que o Espírito Santo estava moldando algo dentro dele, mesmo antes de mudar as circunstâncias ao redor. É assim que muitos sinais chegam, disfarçados, sutis, escondidos nas dobras do cotidiano, onde apenas quem tem olhos espirituais pode ver. Esse é o ponto que muitos esquecem. O Espírito Santo raramente responde com espetáculos imediatos. Ele age de forma diferente, muitas vezes como um sopro leve que direciona sua mente, um peso que se alivia de repente, uma ideia que surge no meio da noite, uma paz que invade mesmo quando nada mudou por fora. Só que estamos acostumados a esperar barulho, luzes, milagres instantâneos, e quando não vemos isso, achamos que ele não nos ouviu. Mas o que você não percebe é que esse silêncio pode ser o terreno onde a resposta começa a florescer. Deus fala em códigos que o mundo natural não decifra. Ele responde em sinais que não estão estampados na parede, mas gravados dentro da alma. E é aqui que mora a tensão. Você ora, espera, e quando nada acontece, pensa que foi esquecido. Só que a ausência de resposta imediata pode ser, na verdade, um chamado para algo maior. A fé verdadeira não é acreditar quando tudo acontece rápido, mas permanecer confiante quando parece não haver movimento algum. Lembre-se, o Espírito Santo não trabalha sob o relógio humano, mas dentro do tempo perfeito de Deus. Cada demora pode ser uma preparação. Cada silêncio pode ser uma proteção. Cada aparente negativa pode ser um desvio necessário para que você não entre em caminhos que destruiriam sua vida. Pense nisso como uma cena invisível acontecendo nos bastidores. Você está no palco, orando, esperando que a cortina se abra e algo grandioso aconteça diante dos seus olhos. Enquanto isso, nos bastidores, o Espírito Santo está ajustando cenários, preparando personagens, alinhando detalhes que você não pode ver. Se a cortina se abrisse antes da hora, o espetáculo estaria incompleto. É por isso que muitas vezes ele espera. E é por isso que o silêncio pode ser resposta. O problema é que você não percebe, porque está olhando apenas para o que acontece no palco, e não para o que está sendo construído no oculto. E é justamente aqui que começa o segredo que quase ninguém entende. O Espírito Santo não está apenas preocupado em entregar o que você pede, mas em transformar quem você é durante o processo. A verdadeira resposta da oração, muitas vezes, não está em ver a circunstância mudar, mas em sentir sua própria alma sendo moldada. É quando você pede força e descobre que, em meio ao silêncio, já está mais forte do que antes. É quando pede paz e, mesmo sem perceber, começa a lidar com situações que antes te destruíam sem perder o controle. É quando pede direção e de repente encontra clareza em pensamentos que antes eram confusos. O Espírito Santo atende, mas muitas vezes ele começa atendendo dentro de você antes de atender fora de você. Então, a pergunta não é apenas se ele ouviu, mas se você está disposto a perceber os sinais que já estão acontecendo. Quantas vezes você pediu paciência,
e, em vez de receber um milagre, foi colocado em situações que exigiram paciência? Quantas vezes pediu coragem e, em vez de sentir um poder imediato, foi exposto a situações que te forçaram a enfrentar o medo? Quantas vezes pediu por mudança e viu portas se fechando que você não queria perder, mas que no fundo eram armadilhas? Esses são os sinais ocultos que confirmam: ele está atendendo, mas não da forma que você imagina. Ele está respondendo, mas não no tempo que você quer. E se você pensar bem, vai perceber que as maiores transformações não aconteceram nos momentos em que você recebeu tudo de imediato, mas naqueles em que foi obrigado a esperar. Porque é no silêncio que a fé é refinada. É no silêncio que você aprende a confiar. É no silêncio que o Espírito Santo trabalha em profundidade. Então, quando você se sentir esquecido, lembre-se, pode ser que nesse exato momento você já esteja sendo respondido, mas ainda não reconheceu. Esse é o mistério que vamos desvendar juntos, porque o silêncio de Deus nunca é vazio, é cheio de significados ocultos. E hoje você vai aprender a enxergar o que está escondido atrás desse silêncio. Muitos acreditam que quando Deus se cala, é porque Ele não está ouvindo. Essa é a primeira ilusão que precisamos desfazer. O silêncio divino não significa ausência. O Espírito Santo não deixa de agir, mesmo quando não existe nenhum som do céu, nenhuma resposta audível, nenhum sinal visível imediato. O problema está na expectativa humana. Queremos que a resposta chegue na mesma velocidade em que falamos. Queremos que o milagre se manifeste no exato instante em que pedimos. Mas o agir de Deus não se encaixa nas nossas urgências. O que interpretamos como silêncio pode ser apenas a linguagem diferente do Espírito, porque ele não se comunica apenas por palavras, mas por movimentos invisíveis na realidade que nos cerca. Essa ilusão acontece porque confundimos resposta com espetáculo. Esperamos ouvir uma voz sobrenatural, enxergar um anjo, ter um sonho claro e indiscutível. Só que o Espírito Santo fala em frequências que não são sempre perceptíveis aos sentidos comuns. Ele age por meio da paz que surge quando tudo deveria gerar desespero. Ele se revela quando um caminho improvável se abre diante de você. Ele sinaliza quando alguém chega com uma palavra que, sem saber, responde exatamente o que você havia perguntado em secreto. Só que, por estarmos viciados em buscar barulho e evidências visíveis, não reconhecemos essas manifestações silenciosas. O coração distraído é incapaz de notar a ação do Espírito. É como estar em uma sala cheia de pessoas conversando alto e não conseguir ouvir o sussurro de alguém que fala bem ao seu lado. O Espírito Santo é esse sussurro. Ele fala de maneira delicada, muitas vezes através das circunstâncias, outras vezes através de uma convicção profunda que você não consegue explicar. Ele também responde gerando desconforto, inquietação, quando você insiste em seguir um caminho que não é parte da vontade de Deus. Aquele peso estranho, aquela falta de paz, aquele incômodo que você tenta ignorar, tudo isso pode ser resposta. O problema é que, quando a resposta não corresponde ao que você queria ouvir, você chama de silêncio. Quantas vezes você pediu uma porta aberta e ela se fechou na sua frente? Você se sentiu rejeitado, esquecido, mas não percebeu que aquela porta fechada era uma resposta clara. O Espírito Santo estava dizendo: não é por aqui. Só que o coração humano, acostumado a desejar seus próprios planos, interpreta isso como abandono. É aqui que nasce a ilusão do silêncio divino. Deus não se calou. Ele apenas respondeu de uma forma diferente, uma forma que não se encaixava nas suas expectativas. Outro equívoco é pensar que o Espírito Santo só responde com sim, mas até o não e o espere fazem parte da resposta. Quando pedimos algo e não recebemos imediatamente, é natural achar que não fomos ouvidos. Porém, se observarmos atentamente, perceberemos que até mesmo as negativas são proteção. O que parece uma demora injusta pode ser livramento de algo que iria nos destruir se acontecesse fora de tempo. É como uma criança que pede fogo nas mãos. O pai que a ama nunca vai entregar, mesmo que ela chore e implore. O silêncio, nesse caso, é amor em forma de proteção. Os sinais da ação do Espírito
Estão espalhados pelo cotidiano. Você só precisa olhar com olhos espirituais. Aquela paz repentina, aquele conselho inesperado, aquele fechamento que te obriga a mudar de rota, tudo isso é resposta. Mas para quem vive aprisionado pela ilusão de que Deus só fala de um jeito, a sensação será sempre de abandono. É por isso que tantas pessoas oram, mas continuam duvidando, porque esperam ouvir o trovão quando deveriam estar atentos ao sussurro. A grande chave aqui é aprender a discernir. Se você permanecer preso à ideia de que só existe uma forma válida de resposta, nunca enxergará o agir do Espírito. Você pode estar recebendo sinais agora mesmo, só que sua mente, ocupada com cobranças, preocupações e ruídos internos, não consegue interpretá-los. O silêncio divino não é ausência. Ele é linguagem. Ele é estratégia. Ele é resposta. Mas apenas quem cultiva um coração sensível será capaz de perceber. Por isso, antes de concluir que Deus não te ouviu, pergunte a si mesmo: será que não é a minha expectativa que está me cegando? Será que eu não estou preso à ilusão de que o Espírito Santo precisa agir da maneira que eu imagino? Talvez a resposta já esteja acontecendo, mas por não vir na embalagem que você espera, você a chamou de silêncio. E é exatamente aqui que precisamos entrar mais fundo, porque o Espírito Santo não só responde de maneiras sutis, ele também trabalha através de códigos invisíveis que, quando decifrados, revelam claramente que sua oração foi atendida. Existem momentos em que a resposta do Espírito Santo não se apresenta como palavra, mas como um código invisível que só pode ser lido por quem aprende a discernir espiritualmente. Muitos acreditam que a oração atendida se resume a receber exatamente o que pediram, no tempo e na forma desejada. Mas o agir divino segue uma lógica completamente diferente. Deus não é um servo dos nossos desejos. Ele é um pai que sabe exatamente como e quando entregar aquilo que realmente precisamos. Por isso, o Espírito Santo age em padrões ocultos, sinais que se repetem na vida daqueles que têm o coração atento, mas que passam despercebidos para quem espera apenas milagres espetaculares. Um desses códigos se manifesta na inquietação interior. Você ora pedindo direção, e em vez de uma resposta clara, sente um peso estranho quando pensa em seguir determinado caminho. É como se algo dentro de você gritasse: não vá, mesmo que tudo ao redor pareça favorável. Essa inquietação não é acaso. É o Espírito Santo interrompendo sua vontade para proteger o seu futuro. Muitas vezes você insiste, tenta ignorar, mas no fundo sabe que não terá paz se seguir por ali. Esse desconforto é uma das respostas mais fortes de Deus, porque Ele fala na linguagem da paz. E quando essa paz se retira, é sinal de alerta. Outro código aparece nas pessoas que cruzam o seu caminho. Talvez você esteja em dúvida, pedindo confirmação, e de repente alguém, sem saber de nada, pronuncia exatamente as palavras que você precisava ouvir. Pode ser uma frase solta, um versículo compartilhado, até uma conversa casual. Mas aquilo atravessa sua alma como se fosse um recado direto do céu. O Espírito Santo usa bocas que não fazem ideia do peso de suas palavras, porque ele é especialista em usar o improvável para confirmar o invisível. Se você aprender a perceber essas coincidências, verá que não são coincidências, mas códigos de resposta. Também existe o sinal das portas que se fecham. Você ora pedindo oportunidades, e de repente vê planos ruírem, negócios fracassarem, relacionamentos terminarem. No calor da emoção, você chama isso de derrota, mas quando o Espírito Santo fecha uma porta, não é para te punir, é para te proteger. Aquele trabalho que não deu certo poderia ter destruído sua saúde. Aquele relacionamento que terminou poderia ter te afastado do propósito. Aquele projeto que falhou poderia ter te aprisionado em algo que não vinha de Deus. Cada porta fechada é uma frase do Espírito dizendo: confie em mim, porque eu enxergo além de você. O código mais poderoso, no entanto, é o sussurro que muda destinos. Enquanto muitos esperam que Deus fale como trovão, ele prefere falar como brisa suave. É uma ideia que surge de repente,
um sentimento de clareza no meio da confusão, um entendimento novo sobre algo que você já vinha pedindo há muito tempo. Esse sussurro pode parecer pequeno, mas tem poder para redirecionar toda a sua vida. Foi assim com Elias no Monte Horebe, que não encontrou Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas sim na brisa suave. Esse é o estilo do Espírito Santo, se revelar de forma simples, mas carregada de poder. É aqui que entra a dificuldade. Só reconhece esses códigos quem está disposto a parar, ouvir e observar. O coração ansioso, tomado pela pressa, não consegue perceber o detalhe da brisa. O Espírito Santo não compete com o barulho da vida. Ele fala em códigos porque deseja intimidade. Quem se cala para ouvir é quem aprende a entender. E quando você decifra esses sinais, percebe que não está sozinho, que sua oração não foi jogada no vazio, mas que já existe uma resposta moldando sua caminhada. Então, antes de pensar que Deus te esqueceu, olhe para dentro. Lembre-se da inquietação que tentou te impedir de dar um passo errado. Recorde aquela pessoa que te trouxe uma palavra no momento exato. Pense nas portas que se fecharam, nas direções que surgiram como clareza inesperada. Tudo isso são códigos. Tudo isso é linguagem divina. Tudo isso é o Espírito Santo atendendo a sua oração. O segredo é aprender a ler. Mas há ainda um mistério mais profundo, porque existem momentos em que nada parece acontecer. Nem sinais, nem inquietações, nem palavras. É como se o céu estivesse completamente em silêncio. E é justamente nesse ponto que a maior prova de fé começa. Quando você se ajoelha e pede, mas nada acontece, surge a sensação de abandono. É como se suas palavras tivessem se perdido no ar e o céu estivesse fechado. Essa experiência já destruiu a fé de muitos. No entanto, é nesse aparente vazio que se encontra uma das respostas mais profundas do Espírito Santo. O que chamamos de não aconteceu nada pode ser, na verdade, a prova oculta de que Deus já está agindo. O silêncio não significa esquecimento, significa preparo. É nesse espaço entre o pedido e a manifestação que ele trabalha nas áreas invisíveis da sua vida. Olhe para a história de Jó. Tudo ao redor parecia desabar. Ele perdeu família, bens, saúde, amigos. Orava, clamava, questionava, e mesmo assim parecia não obter resposta. Mas a realidade é que o céu nunca esteve indiferente. O silêncio não era descaso, era cenário de algo maior. Enquanto Jó acreditava que estava sendo ignorado, Deus estava usando sua vida como palco de um testemunho eterno. Cada momento de aparente inação era, na verdade, uma trama divina que o conduziria à restauração dobrada. O silêncio foi o lugar onde a fidelidade de Jó brilhou e a glória de Deus se manifestou. Pense também em Ana, a mulher que chorava amargamente por não poder gerar filhos. Ela orou, pediu, clamou ano após ano, sem ver nada mudar. Seu ventre permanecia fechado, seu coração permanecia angustiado, e o céu permanecia aparentemente em silêncio. Mas no tempo certo, quando tudo parecia perdido, a resposta veio. Samuel nasceu e, através dele, Deus realizou algo muito maior do que apenas satisfazer o desejo de uma mãe. Levantou um profeta que marcaria a história de Israel. O silêncio não era rejeição, era gestação. A promessa estava sendo formada no invisível. Esse é o paradoxo que muitos não entendem. Quando nada acontece, algo já está acontecendo. O Espírito Santo não precisa provar a cada instante que está se movendo. Sua obra é muitas vezes silenciosa, escondida, quase imperceptível. Ele prepara circunstâncias, move pessoas, organiza caminhos, fecha perigos, cria oportunidades. E tudo isso sem que você veja. O silêncio é como um bordado pelo avesso. Você olha e enxerga apenas linhas confusas, sem sentido. Mas quando ele decide virar o quadro, tudo se encaixa em uma imagem perfeita. É nesse tempo que a fé é lapidada. Crer quando se vê é natural. Crer quando não se vê é sobrenatural. O silêncio obriga você a caminhar sem muletas visíveis,
Força você a depender apenas da promessa, a viver pela confiança e não pela visão. É doloroso, mas é nesse processo que seu caráter é moldado, que sua paciência é forjada, que sua espiritualidade se aprofunda. Deus poderia responder sempre de imediato, mas não faria sentido. O que amadurece sua fé não é a rapidez da resposta, é a coragem de permanecer quando nada parece mudar. É preciso entender que até mesmo a demora é resposta. Quando Deus não entrega de imediato é porque está costurando algo maior. Muitas vezes você pede uma solução, mas Ele está preparando transformação. Você pede alívio, mas Ele está te ensinando resistência. Você pede que a situação mude, mas Ele está mudando você. Essa é a chave. O silêncio não é vazio, é ferramenta. É como o agricultor que planta a semente. Ele sabe que não verá fruto no mesmo dia, mas confia porque sabe que debaixo da terra algo invisível está acontecendo. A oração é a semente. O silêncio é o tempo da espera. A colheita é a resposta que virá no tempo perfeito. Portanto, quando você orar e parecer que nada mudou, não conclua que o Espírito Santo não ouviu. Talvez ele já esteja trabalhando nos bastidores. Talvez já esteja desviando perigos que você nunca soube que existiam. Talvez já esteja preparando pessoas que irão cruzar sua vida. Talvez já esteja fortalecendo sua mente para sustentar aquilo que você pediu. O silêncio é a prova oculta de que a história ainda não terminou. E é aqui que precisamos dar um passo ainda mais prático, porque nem sempre é fácil discernir se esse silêncio é espera ou se é você que não reconheceu a resposta. Existe uma forma de testar, de verificar se aquilo que você sente ou vive realmente vem do Espírito Santo. Muitas pessoas se perguntam como saber se aquilo que estão vivendo, sentindo ou ouvindo realmente vem do Espírito Santo, e não da própria mente ou até de outras vozes que confundem. Esse é um ponto crucial, porque nem toda resposta aparente é divina. Por isso existe o que podemos chamar de teste espiritual, um discernimento que separa aquilo que é fruto da vontade de Deus do que é apenas fruto da ansiedade ou até de enganos. O Espírito Santo nunca deixa de confirmar sua presença. E se você aprender a observar com atenção, vai descobrir sinais inconfundíveis de que a resposta é verdadeira. O primeiro teste é a paz. Não uma paz superficial, que depende de circunstâncias favoráveis, mas uma paz profunda que permanece mesmo em meio à tempestade. Você pode estar cercado de problemas, mas por dentro existe um descanso que não faz sentido humano. Essa paz não é natural, é espiritual. É um selo do Espírito. Se você toma uma decisão, segue um caminho, ou recebe uma direção em oração, e mesmo em meio às incertezas, seu coração repousa em tranquilidade, esse é um dos sinais mais claros de que ele está confirmando a resposta. Por outro lado, se o que você sente é inquietação, medo e peso, é provável que não venha dele. O segundo teste é a coerência com a palavra. O Espírito Santo nunca se contradiz. Ele não vai te conduzir a algo que fere os princípios eternos. Se a resposta que você acredita ter recebido entra em choque com os ensinamentos de Cristo, pode ter certeza, não vem do Espírito. É por isso que a Bíblia é a bússola. É a referência segura para filtrar toda a impressão interior. Quando o Espírito fala, ele confirma o que já está revelado nas Escrituras, porque é ele mesmo quem inspirou cada palavra. Se a resposta não se sustenta diante da palavra, não é resposta, é ilusão. O terceiro teste está nos frutos. Jesus disse que pela árvore se conhece o fruto. Uma resposta verdadeira do Espírito Santo sempre produz resultados que refletem o caráter de Deus. Amor, bondade, paciência, esperança, alegria, mansidão. Se o que você recebeu como resposta te empurra para a arrogância, para a pressa, para a ira ou para a autossuficiência, dificilmente é o Espírito Santo. Mas se te leva a amar mais, a perdoar mais, a esperar com confiança, a crescer em fé, então é um sinal de que foi ele quem respondeu. O fruto é a evidência da raiz. Outro ponto importante é entender que o Espírito Santo não age com confusão.
Se a resposta te deixa em constante dúvida, sempre oscilando entre medo e incerteza, pode não ser dele. Quando ele fala, mesmo que não revele todos os detalhes, há uma convicção que se firma dentro da alma. É como uma certeza silenciosa, uma luz que não apaga, uma direção que, mesmo desafiadora, não deixa de ser clara. O Espírito Santo é aquele que confirma no íntimo. Esse é o caminho. Ande por ele. Muitos confundem vontade própria com voz do Espírito. É por isso que o teste é necessário. A mente humana pode criar justificativas, pode distorcer sinais, pode enxergar resposta onde não existe. Mas o Espírito Santo não deixa margem para engano quando buscamos de coração sincero. Ele confirma com paz, com palavra e com frutos. Esse tripé é infalível. Sem paz, sem coerência bíblica e sem frutos espirituais não há resposta legítima. E lembre-se, o teste não é feito apenas uma vez. Muitas vezes, Deus confirma em etapas. Ele fala hoje, confirma amanhã, reforça depois, até que você esteja plenamente convicto. É como se fosse um processo de alinhamento interior, em que cada passo aumenta a clareza. Quando é dele, a cada nova oração você sente um fio de segurança mais forte, uma sensação de que está sendo conduzido sem precisar forçar nada. Quando não é dele, quanto mais você insiste, mais pesado fica, mais estranho se torna. Esse discernimento é um dos maiores presentes do Espírito Santo, porque ele não apenas responde, mas ensina seus filhos a reconhecerem sua voz. E quando você aprende a testar e confirmar, passa a caminhar com confiança, não mais dependendo apenas de sinais externos, mas guiado por uma certeza interna que só quem tem intimidade com Deus conhece. E aqui chegamos a um ponto decisivo. Existe um sinal final, um segredo que quase ninguém percebe, mas que revela de forma incontestável quando uma oração foi atendida. Não é algo que acontece fora, mas dentro de você. Existe um sinal que a maioria ignora, porque está acostumada a olhar para fora em busca de respostas, quando, na verdade, o Espírito Santo começa respondendo dentro. Muitos acreditam que a confirmação de uma oração está em uma mudança imediata de circunstâncias. A porta que se abre, o problema que se resolve, a cura que se manifesta. Mas a maior evidência de que ele atendeu sua oração é a transformação silenciosa que acontece primeiro no seu interior. Antes de mudar o cenário, ele muda você. Antes de mover montanhas, ele molda seu coração. Pense nisso com atenção. Quantas vezes você pediu paciência e, em vez de um milagre instantâneo, percebeu-se dias depois, suportando situações que antes tiravam sua paz? Isso não é acaso, é o Espírito Santo respondendo. Você pediu sabedoria e, em vez de uma visão grandiosa, começou a perceber clareza em decisões do dia a dia. Você pediu força e, de repente, notou que estava resistindo a pressões que antes te esmagavam. Essa mudança interna é o maior sinal de que ele já ouviu. O exterior demora a se alinhar, mas o interior começa a ser moldado desde o primeiro instante em que você dobra os joelhos. Esse é o segredo que quase ninguém ensina. A oração verdadeira não é apenas sobre receber, mas sobre se tornar. O Espírito Santo responde forjando em você aquilo que você precisa para sustentar a resposta futura. Se você pede bênçãos, ele trabalha primeiro no caráter. Se você pede direção, ele trabalha primeiro no coração. Se você pede livramento, ele fortalece primeiro sua fé. Porque a bênção fora não pode ser maior do que a estrutura dentro. Se for, você perde. É por isso que o maior sinal de resposta está na transformação silenciosa que já começou em sua alma. É nessa sutileza que muitos se perdem. Continuam dizendo, Deus não me ouviu, quando na verdade, já não são a mesma pessoa que orou. Não percebem que suas reações mudaram, que sua sensibilidade aumentou, que sua forma de enxergar o mundo já não é igual. O Espírito Santo estava respondendo o tempo todo, mas o foco estava no lugar errado. O verdadeiro milagre não está apenas no que ele dá, mas no que ele faz você se tornar. E essa é a marca inconfundível de uma oração atendida.
Transformação. Porque quando você ora, e o Espírito Santo te molda antes de moldar o mundo ao seu redor, isso é resposta. Quando a paz invade, quando a esperança nasce, quando a fé se fortalece, mesmo sem nenhuma mudança externa, isso é resposta. Quando você percebe que já não depende das circunstâncias para confiar, mas confia mesmo quando tudo continua igual, isso é resposta. E talvez seja a resposta mais poderosa de todas, porque garante que você não será destruído pelo que ainda está por vir. Esse é o sinal que quase ninguém vê porque é invisível, mas quem aprende a reconhecê-lo nunca mais duvida de que Deus ouve, porque a prova não está apenas no que acontece fora, mas no que já foi transformado dentro. Quando a oração muda primeiro você, ela já foi atendida. O Espírito Santo não se limita a resolver problemas. Ele constrói filhos que permanecem firmes. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é resposta. Agora imagine se esse entendimento fosse revelado a todos que hoje se sentem esquecidos. Quantos perceberiam que já estão sendo atendidos, mas ainda não viram? Quantos descobririam que o milagre mais profundo já está em andamento? O maior sinal não é a circunstância que muda, mas o coração que já não é o mesmo. E é exatamente com essa consciência que chegamos ao momento final, onde precisamos refletir sobre tudo o que foi dito e deixar uma mensagem que permaneça. Porque no fim, a maior pergunta não é se o Espírito Santo ouviu, mas se você está pronto para reconhecer que ele sempre esteve respondendo. E se aquela oração que você julgava esquecida já tivesse sido respondida, mas você não percebeu, essa é a reflexão que precisa ecoar no seu coração agora. Quantas vezes você buscou sinais no céu e deixou de enxergar o que já estava acontecendo ao seu redor e principalmente dentro de você? O Espírito Santo nunca fica indiferente ao clamor sincero. A ausência de espetáculo não é ausência de resposta. O silêncio não é abandono. É presença disfarçada. É movimento oculto. É resposta em processo. Por isso, não caia na armadilha de acreditar que orar é falar ao vazio. Cada palavra sua foi registrada diante de Deus. Cada lágrima sua foi recolhida. Cada súplica foi ouvida. O que falta muitas vezes não é a resposta, mas o discernimento para percebê-la. A vida espiritual não é uma linha reta de pedidos e entregas imediatas. É um caminho de confiança, em que você aprende a reconhecer os sinais que já estão ao seu alcance. Talvez hoje você esteja esperando uma porta abrir, mas já recebeu a paz necessária para suportar até que isso aconteça. Talvez espere uma cura, mas já percebeu que sua fé se fortaleceu a cada dia de espera. Talvez busque direção, mas o Espírito já fechou rotas que você, sem saber, iria trilhar para sua própria destruição. A resposta pode não ter chegado na forma que você sonhou, mas já está presente na forma que você precisa. E aqui está a verdade que ninguém te conta. O maior milagre não é o problema resolvido, mas o coração transformado. Quando você entende isso, nunca mais olha para o silêncio da mesma forma. Você passa a perceber a voz de Deus nos detalhes, nos atrasos, nos fechamentos, nas mudanças internas que antes chamava de acaso. O Espírito Santo está sempre respondendo, e o verdadeiro segredo é aprender a ouvir o que ele fala além das palavras. Então, guarde isso. Se você sente que foi ignorado, lembre-se de que até o silêncio é resposta. Se parece que nada aconteceu, lembre-se de que o invisível está em movimento. Se ainda não viu mudança por fora, olhe para dentro, porque a transformação já começou. E se você achava que estava sozinho, saiba que nunca esteve. O Espírito Santo não apenas ouve, ele responde, guia, molda, fortalece e sustenta, sempre. Agora é a sua vez de agir. Compartilhe essa mensagem com alguém que hoje se sente esquecido em suas orações. Você pode ser o sinal que o Espírito Santo usa para lembrar essa pessoa de que ela nunca foi abandonada. E se você deseja continuar recebendo revelações que fortaleçam sua fé e clareiem sua caminhada, inscreva-se no canal
e ative as notificações. Essa jornada não termina aqui. A cada passo, há novos sinais para serem descobertos, novas respostas para serem reveladas. E quando você olhar para trás, vai perceber: Deus nunca ficou em silêncio. Ele estava respondendo o tempo todo, de formas que você ainda não sabia interpretar. O maior milagre é reconhecer isso hoje